Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Pessoal da Jornada Terapêutica, essa é a aula 2 do nosso curso de hipnose, que é um curso voltado para você aprender a hipnotizar. Mas para você aprender a hipnotizar é preciso um pouquinho de teoria. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história da hipnose e nós vamos passar um exercício hipnótico para vocês. É bom que vocês testem para ver como é que é o resultado de vocês quando a gente está fazendo esse procedimento, que vai ser um exercício de suscetibilidade, coisa que eu vou explicar um pouquinho mais nas próximas semanas. Bom, como história rápida, para a gente não perder tanto tempo em teoria, eu vou colocar os principais nomes da hipnose que a gente tem na história. Esses dois aqui do século XX, esses dois do século XIX e esse aqui do século XVIII. Bom, começa a minha história por Mesmer, que é impossível falar de hipnose sem falar de Mesmer. Mesmer foi um grande médico austríaco que trabalhou na França, do qual ele tinha a teoria do mesmerismo, ou magnetismo. O Mesmer, ele não trabalhava com hipnose em si, na época nem existia o nome hipnose, porque na verdade ele trabalhava com magnetismo animal. Ele criou a teoria do magnetismo animal e que as doenças do ser humano eram feitas através de um desequilíbrio do fluido magnético corporal das pessoas. Então ele acreditava que ao magnetizar o corpo das pessoas, ele conseguia realinhar esses fluidos magnéticos e a partir daí a pessoa ficava curada. Isso aí surgiram as rodas mesméricas, que eram rodas no consultório dele, onde ele passava uma barra de ferro e passava pelas pessoas, magnetizando as pessoas. Isso era o que ele acreditava ou o que ele fazia, tanto faz. Pra gente não vai fazer diferença se aquilo era verdade ou não. O fato é que o Mesmer começou a fazer muito sucesso na França. Na época, quem era o rei? Era o rei Luís XVI. E o Luís XVI ficou meio suspeito com isso aí. Será que é verdade? Será que não é? Ele foi atendido pelo Mesmer e de fato ele saiu curado. Mas o fato é que ele ainda estava desconfiado com as coisas. Então ele chamou 3 cientistas, mais uma banca bem relevante da época, que era formada por Benjamin Franklin, Lavoisier e Guillotin, o criador da guilhotina, e para analisar o que estava sendo feito no consultório do Mesmer. E aí os 3 hipnotistas, na verdade os 3 cientistas chegaram para falar com o Mesmer. O Mesmer, muito confiante de si, chamou-os para a sala e eles começaram a analisar o processo que estava acontecendo. Quando o Mesmer acabou, o Benjamin Franklin relatou o seguinte: de fato, existe cura no consultório do Mesmer. As pessoas saem de lá curadas. As pessoas têm uma doença e saem curadas. Mas eu não passei por magnetismo nenhum. Isso aí deve ser apenas imaginação. E aí um dos discípulos do Mesmer perguntou: se é imaginação, por que a gente não continua usando? E essa pergunta não foi respondida. Mas o fato é que o Mesmer, apesar de ter caído em desgraça na França depois do relatório do Benjamin Franklin, ele deixou discípulos que acreditavam na teoria magnética, que o magnetismo era a causa dos problemas e que ao realinhar o magnetismo das pessoas, as pessoas ficavam curadas, e a linha cognitivista, que era uma linha que acreditava mais na imaginação, que as pessoas de fato estavam imaginando, mas que a imaginação tinha poderes muito fortes, e que daí seria o precursor da hipnose. Então surgiram 2 linhas, a gente vai partir para a linha mais cognitivista. Até hoje tem gente que ensina mesmerismo, é do meu conhecimento, eu conheço, eu posso ensinar, mas se é verdade ou não vou fazer juízo de valor. Quem passa pelo processo é que decide se é verdade ou não. De qualquer forma, a linha cognitivista é a linha que a gente tem esses 4 caras aqui. Minto. O Braid, o Elman e o Erickson principalmente. O Westdale ainda era da linha do Mesmer, mas vocês vão ver a importância dele daqui a pouquinho. O James Braid, querendo estudar um pouquinho mais sobre essa linha cognitivista, que tanto falava de curas e tratamentos, ele sendo médico ou oftalmologista, talvez aquilo ajudasse o tratamento dele. E um amigo dele viu que ia ter um show de palco de hipnose, na época não se chamava hipnose, se chamava cognitivismo ou magnetismo, na época, e o James Braid ficou interessado de assistir aquele show, embora ele não acreditasse muito. No primeiro show que ele foi, ele ficou, será que isso é verdade? Será que não é? Acho que não. No segundo show, ele já ficou um pouco mais com dúvida. Eu acho que tem um pouco de verdade. No terceiro show, ele começou a acreditar. Ele viu que, de fato, as pessoas que estavam no show ali, aquele show de entretenimento, onde o hipnotista fazia com que as pessoas imitassem galinha, comessem maçã, comessem cebola achando que era maçã, e por aí vai. Mas, de qualquer forma, o Braid se convenceu de que aquilo era real e ele começou a estudar nos próprios pacientes. Então, ele colocava o paciente olhando para uma fonte luminosa de luz, lógico, né? Fonte luminosa de luz. Uma vela, normalmente, lanterna não existia na época, podia ser um lampião de óleo de baleia, mas ele colocava uma fonte luminosa e o paciente olhando para a luz.
Em alguns minutos, esse paciente ele entrava nesse estado de transe, nesse estado de hipnose. E o Brady ia relatando. Quando ele chegou a conclusões robustas do que estava acontecendo, ele falou, bom, esses pacientes eles estão dormindo, portanto, o nome disso aqui é hipnose. Então, Brady foi quem cunhou o termo hipnose. Mas o que o Brady não sabia é que, na verdade, os pacientes eles não estavam dormindo. Eles estavam acordados, mas eles estavam no estado alterado de consciência. Só que hipnose vem do deus grego hipnos, deus grego do sono, e ose vem do processo ou ato de. Então, ato de sono, hipnose. Porém, o Brady continuou os estudos dele. Lá no final da vida dele, ele descobriu que a pessoa não estava dormindo. Estava acordada, mas estava nesse estado alterado, um estado bem relaxado. Ele tentou mudar o nome, porque para ele aquele estado era um estado de hiperfoco imaginativo, onde a pessoa estava focando e imaginando. E até hoje para a gente é um estado muito parecido com isso. E aí ele tentou mudar o nome de monoideísmo. Mas lembre-se, o Brady era médico, queria revelar as descobertas dele e já tinha divulgado o nome hipnose. Então o nome hipnose já tinha pego. Ficou hipnose, ainda bem, porque é um curso de hipnose e não de monoideísmo, né? O fato é que, contemporâneo ao Brady, nós temos o Esdale, que partia da linha do mesmo, da linha do magnetismo. Mas a grande contribuição dele foi que ele era um médico que ele trabalhou na Guerra da Índia, onde ele fazia cirurgias com pacientes desacordados, no estado de transe, do qual ele ficava mais de 20 horas dando um passe mesmérico, um passe magnético no paciente e chegava a realizar até amputações sem que o paciente sentisse dor. Na época começou a se falar em cirurgia com anestesia, só que a indústria farmacêutica, que estava criando os primeiros opioides, não gostou de ouvir nada disso aqui. E foi graças à indústria farmacêutica também que se criou o boato de que hipnose não existia ou que era coisa do demônio, porque não podia, né, nós da indústria farmacêutica estávamos criando opioides e tem um cara que está fazendo cirurgia com anestesia, mas sem químico nenhum. E o Esdale, ele escreveu um livro, ele voltou todo empolgado para a Inglaterra, apresentou o livro dele, mas ele foi ridicularizado muito pela indústria farmacêutica, mas deixou essa grande contribuição. Hoje também, contemporaneamente ao que nós estamos falando hoje, uma das grandes contribuições do Esdale é o estado de Esdale. Muita gente fala em estado de Esdale. A gente não sabe de fato o que era o estado de Esdale, porque na verdade a gente não estava lá. O Esdale passava mais de 20 horas dando passe magnético nas pessoas, com ajuda, com assistente. Mas o estado de Esdale hoje se tornou sinônimo para estado de transe muito profundo. Ou seja, um estado de transe onde você faz a hipnose muito profundo, onde a pessoa está praticamente dormindo. Ela não está dormindo, mas ela está praticamente dormindo. Então, Esdale, estado de Esdale é sinal de transe profundo. E por último, nós temos os dois nomes mais importantes da hipnose mundial, porque são os dois nomes mais recentes, século XX, e são os que mais trouxeram contribuições. Um é o Dave Elman, que é um dos responsáveis pela criação da hipnose regressiva, hipnoterapia regressiva, que misturava os conhecimentos de Freud com a hipnose. Ele é um dos grandes precursores da hipnose clássica, ou seja, ele trabalhava muito com a espécie do transe, ele reuniu todos os estudos desses caras, de outros caras, e estudou a fundo a hipnose e compilou várias coisas que nós sabemos hoje. Muita coisa foi evoluindo, claro, ao longo dos anos, mas muita coisa que ele falava ainda é utilizada até hoje. Inclusive o livro dele, Hypnotherapy ou Hipnoterapia, é um dos livros mais conhecidos e mais utilizados ainda hoje na hipnose. E esse cara aqui eu não tenho palavras para descrevê-lo, é um cara fantástico, talvez assim uma das pessoas mais incríveis que já pisaram nesse mundo e o maior hipnotista que já pisou com toda certeza. Porque o cara, ele tinha poliomielite, ele tinha problemas de daltonismo, disléxico, mas nada disso impediu que ele se tornasse um maior hipnotista, sendo psiquiatra, sendo psicólogo, e sendo membro e presidente da Associação de Hipnose nos Estados Unidos. Então é um cara que tem muita relevância na hipnose, principalmente porque, pelo fato das limitações físicas dele, ele foi obrigado a criar um novo tipo de hipnose, que se chamou mais tarde de hipnose ericksoniana. Mas detalhe, o Erickson ele era um hipnotista prático, ele ia lá e fazia. Ele nunca chegou, bateu no peito e falou, eu criei a hipnose ericksoniana. Embora tenha alguns livros escritos, muito por causa da motivação dos seus discípulos, ele nunca bateu no peito e criou hipnose ericksoniana. Não, quem falou isso foram os discípulos, porque ele era um cara tão intrigante, tão interessante, que as pessoas queriam conhecê-lo.
aconteceu um boato que as pessoas que entravam no consultório dele saíam hipnotizadas. E o pior, que esse boato era verdadeiro. Quem entrava lá saía. Então quem é esse cara que hipnotiza todo mundo? Quem é esse cara que consegue fazer hipnose em todo mundo? Esse cara é o Milton Erickson. Então, se vocês tiverem curiosidade sobre estudar a história da hipnose, no meu Instagram tem 3 vídeos falando sobre isso. Se tiverem mais curiosidade de estudar Elma Erickson, também tenho mais vídeos no Instagram e mais fora também. Basta falar comigo no privado e me pedir. Mas antes da gente terminar esse vídeo, vamos fazer uma brincadeira simples. Você que está assistindo esse vídeo, vamos lá. Eu vou pedir para que você respire fundo. Puxa o ar bem lento e solta o ar. Muito bem. Puxa o ar mais uma vez. Solta o ar. Isso, muito bem. Agora eu vou pedir que você faça assim com as mãos e levante esses 2 dedos. Esses 2 dedos indicadores. Agora eu vou pedir para que você abra e fique com eles nessa posição aqui. Nesse momento você pode olhar para o espaço dos seus dedos. Você pode até deixar um pouco mais aqui do lado para não ficar me vendo, mas você pode olhar para esse espaço e pode, se você quiser, fechar os olhos. E no momento que você estiver pronto em fechar os olhos, você pode começar a imaginar que tem 2 ímãs aí nos seus dedos. No dedo direito, um ímã de polo positivo e um dedo esquerdo um ímã de polo negativo. No 3, quando eu contar até 3, pode ser que eles comecem a se atrair. No 3, 1, 2, 3. Os seus dedos vão se atraindo, vão se juntando, e ficando cada vez mais próximos. Como se esses ímãs eles fossem muito poderosos. E quanto mais próximos eles ficam, mais perto e mais atraídos seus dedos ficam. E os seus dedos vão juntando, até o momento que eles se colam. E eles ficam aí, colados. E você pode sentir essa sensação de ímã. Pode ser até que você ache engraçado isso aí, que pode ser até que comece a rir agora. Porque é engraçado o poder da sua mente. Você pode olhar para o seu dedo, olhar para a tela do celular, do tablet ou do computador, olhar para o dedo de novo e ficar impressionado. Bom, no 3 eu vou contar e os dedos vão voltar ao normal. 1, 2, 3, tô no normal. E aí, pessoal, deu certo com vocês? Não deu certo? Bom, isso aí é uma brincadeira que a gente faz junto com hipnose. É claro que é nem a ponta do iceberg pra gente fazer hipnose com alguém. Mas se deu certo, dá esse joinha aqui no vídeo. É claro que o vídeo não está listado, então é exclusivo para membros da jornada terapêutica, mas mesmo assim é legal receber um feedback. Se não, comenta aí por que você acha que não deu certo. Então eu fico feliz de vocês terem assistido mais essa aula e até a próxima aula do nosso curso de hipnose para a jornada terapêutica. Até mais!